Olá, seja bem-vindo ao canal Roseli Carvalho, meu blog pessoal, com as minhas reflexões, o meu autoconhecimento, que eu venho trazendo aqui para vocês, meus queridos inscritos. Hoje eu passei, por alguns momentos aqui bem reflexivos, né? Como vocês sabem, eu sou taróloga, eu presto serviços aqui para o YouTube, então eu tenho muitos atendimentos, fora as minhas clientes e consulentes particulares, né? E hoje eu vim com um assunto que ficou bem pertinente aqui dentro de mim, né? O que a sua rotina está construindo? Vamos lá, vamos reformular. A sua rotina, ela está construindo a vida que você quer ou a sua rotina está sendo para só manter uma ocupação? Como assim? Muitas pessoas vivem no automático. Acorda de manhã, escova os dentes correndo, toma o café correndo, coloca a roupa, vai ou pro carro, ou pro metrô, ou pro ônibus, tudo no piloto automático. E o que isso vem me trazendo de reflexão, né? As mudanças, elas têm que acontecer de dentro para fora. Quanto mais tempo você demora, tá, para tomar essa conscientização de que você está no piloto automático, mais difícil vai se tornando para você criar uma rotina, não algo robótico, uma rotina, tá? Para que você possa continuar trabalhando, mas de uma maneira que você cresça, evolua, que você mude alguns pensamentos, alguns posicionamentos, tá? É como se a mudança, ela não viesse somente pelo tempo, ela viesse com as suas tomadas de decisão. Vamos lá. O que eu quero hoje da minha vida? Agora eu vou falar, vou pautar em mim, tá? Professora, funcionária pública, professora de educação infantil, de 0 a 3 anos. Fiquei por um ano como coordenadora e parece que o funil foi se estreitando e eu já não tinha mais motivação, eu não tinha nem mais saúde, tá, para poder cumprir com as minhas obrigações ali de coordenadora. E o que me levou a tomar um posicionamento diferenciado? Não que eu não gostasse do que eu fazia, eu sempre amei tudo que eu fiz na minha vida por um tempo, eu amei sim, tá? Eu nunca trabalhei em algo que falasse, eu tô trabalhando porque eu tenho que ir. Não, tudo que eu fiz por amor, fiz o melhor o possível. Mas deixa eu explicar para vocês entenderem. Eu fiz a pedagogia, depois eu fiz o pós em psicopedagogia, depois eu fui fazer outras formações, né, que a prefeitura também exige. Aí eu fui fazer o meu mestrado e eu já estava me matriculando no doutorado quando eu resolvi fazer a psicologia. Fui lá, depois fiz psicanálise e comecei a estudar o quê? Theta Healing, terapias holísticas, alinhamento dos chakras, fui fazer cursos de mesas radiônicas, radiestesia,
E quando eu vi, eu não estava mais investindo na parte de pedagogia. Eu estava investindo em outro campo, mas eu não entendia o porquê que eu estava investindo nesses cursos, né? Fiz constelação familiar, o baralho eu já leio, já lia desde de moleca, né? Desde 15, 16 anos, porque eu ganhei de uma bruxona maravilhosa o meu primeiro baralho cigano. Eu não entendi nada do que ela falou na época, mas guardei e eu jogava para as amigas como curiosidade, né? Ai, será que fulaninho gosta de mim? Será que eu vou ficar com fulaninho? Aquelas coisas de adolescente. Depois casei tudo e acabei aposentando tudo isso. E por também ter entrado para uma religião, né? Que tudo era errado, isso não pode, isso não é de Deus, e, né? Então eu me abafei, vamos se dizer assim. Então, quando eu estava praticamente no meu último ano de prefeitura, eu comecei a investir nesses cursos terapêuticos. E quando eu menos vi, eu estava dando atendimento na sala de coordenação para professora, para pais, para alguns funcionários. E aquilo eu falei, caramba, nossa, eu acho que eu posso atender as pessoas, eu não preciso estar trabalhando presencial em algo que está tirando a minha saúde, porque nos primeiros anos eu trabalhava, eu sou daqui de São Paulo, eu trabalhava aqui na Zona Norte, mas esse último ano eu tinha ido para a Zona Sul, para o extremo oposto da onde eu moro. Eu acordava entre 3h30 e 4 horas para sair às 5 para chegar às 7 no serviço. Fui de Uber, fui de carro, mas, gente, como era desgastante. Hoje eu paro para pensar, eu falo, gente, como que eu consegui? Mas tudo bem, comecei, eu lembro que a última festa, né, última festividade que teve na creche foi o Dia da Família e eu fiz algo terapêutico. Eu lembro que eu levei muitos cristais, fiz limpeza de chácaras, coloquei incenso, coloquei mantras, praticamos Ho'oponopono. Olha, foi algo assim surreal e maravilhoso. E eu já estava pensando em exonerar o cargo e fui conversar com a diretora. Não, por favor, você está há pouco tempo, você só tem 1 ano aqui, a gente ainda precisa muito de você. Você tem a chance, a oportunidade de crescer aqui, né, na prefeitura, tudo. Falei, eu não estou mais tendo vontade, o trabalho já não está mais saindo daqui do coração, eu venho por obrigação. Bom, fui lá, exonerei o cargo, foi algo assim bem triste, porque todo fim de ciclo, por mais que você mude para outro ciclo, todo fim de ciclo é triste. Nossa, tive que dar uma parada aqui, porque hoje, quarta-feira, que eu faço meu inglês de quarta, é super, ó, vestidinho aqui, todo aberto, e agora, de repente, aqui em São Paulo, caiu a temperatura, já bateu aquele friozinho, né? Então, voltando ao assunto, eu exonerei o cargo e falei, e agora? Né, fim de ciclo, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para pagar minhas contas, né? Porque eu não fiz um transicionamento. Eu simplesmente saí. Não aconselho ninguém a fazer isso, tá? Por quê? Porque você acaba que você entra num momento assim de é um misto de medo, de êxtase, de felicidade, de tristeza, mas como que eu vou fazer? Eu exonerei o cargo.
que eu vou receber? Eu não tenho nada para receber. Eu tinha um pouquinho do fundo de garantia e eu tirei uma parte do fundo de garantia para poder ir me mantendo. E foi algo assim que eu falo que quando tem que ser, acontece mesmo. E em um ano, tá? Logo que eu saí, aí depois, no primeiro ano, eu já consegui atendimentos, foi tudo no boca a boca, porque eu não sabia nem mexer no celular para poder gravar vídeos, para aparecer nem Instagram. Hoje eu sou a tagarela do Instagram, né? Tô sempre postando vídeo, fazendo stories, interagindo com o meu público. E claro, aqui no canal também, e lá no meu canal de tarologia, a mesma coisa. A única coisa que eu ainda estou em processo de aprendizagem são os vlogs, que eu ainda estou aprendendo, mas tudo tem o começo e o princípio, que é a base. E quando eu olhei e falei, poxa, realmente agora eu estou no caminho que está me correspondendo, que é aquele momento que eu saí do robótico e comecei a viver uma vida trabalhando, claro, mas um trabalho pleno, onde me satisfaz. Por quê? Trabalho dentro do meu lar, montei aqui um escritório onde eu tenho a minha parte de ritualística, onde eu tenho aqui a minha mesa de atendimentos. Então aqui é o meu reduto, tá, de trabalho. Saindo daqui, eu tenho meu quarto, minha sala de jantar, tenho minha cozinha e tá tudo perfeitamente. Onde estou morando hoje tem academia, tem quadra, tem piscina, tem o personal que você pode agendar o horário e fazer, né, os treinos. Então, assim, o que eu estava desejando, que eu achava que seria impossível, hoje eu estou vivendo. São 5 anos que eu estou vivenciando tudo isso, tá? O primeiro ano foi algo bem assim denso. O segundo já foi melhor, o terceiro. Do ano passado para cá, eu presto serviços de astrologia e tarologia pro YouTube. Então, ganhei também uma gama de clientes que estão ali. Ah, eu quero com a Rose. Eu quero com a Rose. Então, eu construí ali os meus consulentes, os meus clientes. Meu canal de tarologia também me trouxe muitos clientes, onde ele hoje já se sustenta sozinho. Aí eu resolvi voltar aqui para este canal que estava parado há mais ou menos quase 2 anos, para poder agora dar uma sustentação nele, para poder ativar aí, de repente, você que está aí do outro lado, a ter uma conscientização de que você não precisa estar no robótico. Você consegue gerar sua vida financeira trabalhando naquilo que você sente prazer, naquilo que você gosta. É como a prosperidade, né? O que é prosperidade? Para muitos, prosperidade é ter aí uma Lamborghini. Para muitos é ter uma bicicleta e sair passeando aí de bicicleta. Uma bicicleta boa, né? Que dê para você viajar, né? Igual os ciclistas fazem. Mas é você olhar para dentro de si e sair do piloto automático. Por quê? O piloto automático, ele nos impossibilita de vivermos aquilo
que nós estamos desejando. É a mesma coisa que você continuar na Matrix. Quem já assistiu Matrix Reload vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Você está numa Matrix aonde você tem que viver da forma que estão te colocando. Quando você sai dessa Matrix, você entende a sua capacitação e aquilo que você pode fazer que vai te agregar e vai te trazer o seu sustento, a felicidade, a alegria. Ah, mas você trabalha, você tem horário. Sim, eu entro às 10 na plataforma, entre 10 e 11 horas, né? Porque de quarta-feira e de sexta eu faço inglês, então esses 2 dias eu entro às 11. E saio às 18, que é a hora que encerra para todo mundo. Só que eu não fico igual numa empresa sentada aqui, não. Enquanto eu estou aqui, de repente eu respondo energia geral, ou perguntas, ou mesa real, ou até as videochamadas, depois eu vou fazer o que eu tenho que fazer. De repente eu vou fazer uma ritualística, de repente eu desço para fazer uma esteira, uma bicicleta. Tem um tempo hábil, não é aquele negócio, sabe, 10 horas da manhã, às 11, ao meio-dia, uma, não, tem um momento aqui que a gente para, que a gente vai fazer outras coisas, aonde eu encaixo algumas clientes, né? Hoje mesmo eu fiz 7 chamadas de vídeo e 2 com as minhas clientes particulares. E fora algumas que vieram do Instagram, né? Porque eu tenho uma assistente que me ajuda, principalmente no acolhimento. Na primeira chamada aqui, é ela que atende os clientes, ela que dá o suporte e que me encaminha. Olha, hoje você tem tantas clientes, hoje você tem mesa radiônica, hoje você tem corte de laços, hoje você tem o ritual de glamour. Então, ela faz a minha agenda, ela que faz as cobranças, né? É ela que emite a minha nota fiscal quando eu tenho que entregar aqui para o YouTube. Então, é algo que me trouxe assim, que eu jamais achei que eu iria viver. Eu achei que eu iria morrer trabalhando na prefeitura. Trabalhando como professora e depois eu passei para coordenadora e de repente poderia estar sendo uma diretora. Ah, mas uma diretora ganha bem. Mas a internet também a gente ganha bem. E trabalha no reduto do celular. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, tá? A mudança do seu cotidiano, da sua rotina, é você que tem que fazer. É você que tem que sair da Matrix. Tudo bem, aqui na internet eu demorei muito para entender como fazer um canal crescer e ser monetizado. Eu demorei para entender esses macetes que precisam ser feitos para que o YouTube, que é um robô, tem a parte humana, mas o YouTube, ele é robótico, ele vai vendo ali a quantidade de views dos vídeos, os comentários, né? Os inscritos nem tanto, é mais os views e os comentários. Eu demorei, né, para entender que eu tinha que ter um cronograma. Eu não estou falando aqui à toa, eu fiz um cronograma para poder falar para vocês, para o assunto ter começo, meio e fim e um entendimento, e o YouTube entender que este vídeo é relevante. A única coisa que eu fiz de errado, principalmente neste canal, foi distribuí-lo para as pessoas conhecidas. A
as pessoas conhecidas, elas não te apoiam. Elas não deixam like, elas não deixam comentário, elas não compartilham, elas olham, julga e critica. Um estranho, ele te observa, ele interage com você, ele comenta, ele faz com que você se sinta bem com o que você está fazendo. Então, foi a única coisa que quando eu fiz o curso de como lidar, como crescer no YouTube, a facilitadora falou: não coloque o link para as pessoas conhecidas. Não distribua, deixa que o YouTube encarregue de levar os seus vídeos para as pessoas certas. E realmente funcionou quando, no meu outro canal de tarologia, eu deixei as coisas irem fluindo. Eu não falo para ninguém: olha, tem um canal, olha, segue lá. Não. No Instagram, eu posto as coisas do Instagram, no TikTok, do TikTok, aqui no YouTube, do YouTube. Então, eu faço essa mediação. Mas vamos supor que eu não tivesse saído daquela rotina que eu estava há 5 anos atrás. Eu teria realizado um projeto? Não. Hoje eu tenho mentoradas, eu tenho 5 clientes, donas de supermercado, dentistas, advogadas, eu tenho 2 clientes de fora do país, uma de Portugal e uma da Suécia, que fazem mentoria comigo, mentoria particular. Essa mentoria engloba tudo, não somente tarô, mas as terapias, alguns rituais, para que elas possam administrar a vida delas. Eu sonhei com tudo isso, vou ser sincera, no começo nem passou pela minha cabeça. Eu queria ser uma taróloga, uma terapeuta e estava tudo bem. Mas a rotina, quando eu começo a entrar na rotina, o próprio universo, ele vem com a carta da morte. Agora vamos morrer e nascer de novo. É a Fênix. Agora você tem que morrer nisso e vamos partir para outra. E nisso você vai crescendo gradualmente. Então, o que eu vou deixar aqui para vocês como reflexão, tá? Se você pudesse mudar apenas uma coisinha na sua rotina hoje, o que seria? Por que seria? E como seria? Certo, meus queridos inscritos aqui deste canal? Vou ficando por aqui. Agradeço por você ter ficado até o final deste vídeo. Vou pedir sim para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Vou pedir para você deixar o seu parecer no comentário ou pelo menos a palavra gratidão e te espero nos nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!